Olá, irmãos. Graças ao Senhor, depois de um longo tempo, nós podemos estar juntos novamente, embora virtualmente, mas podemos ter comunhão da palavra. Graças ao Senhor por isso, né? Irmãos, nós estamos vendo as mensagens ministradas na conferência, na última conferência, na Estância Árvore da Vida, em fevereiro de 2020, cujo tema geral é os ministros da nova aliança. E agora nós chegamos à mensagem da semana 3, do Alimento Diário, volume 3, cujo título é A Minha Graça Te Basta. E o título da nossa mensagem de hoje é Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Esse título é uma citação de Hebreus 10, versículos 7 e 9, o qual é uma citação também do Salmo 40, versículos 6 e 8. Bom, irmãos, nós não vamos ter tempo de abordar todos os pontos dessa mensagem. São muitos pontos, muitos pontos ricos, mas por causa do tempo nós estamos limitados ao tempo e nós vamos tocar apenas em 3 pontos dessa mensagem. Mas eu queria recomendar para os irmãos que nosso amado irmão Tiago Torricelli, ele tem publicado no YouTube, no site da igreja, no canal das mensagens, Alimento Diário, ele tem publicado diariamente um aprofundamento de cada tema do Alimento Diário, de cada dia. Eu recomendo para os irmãos irem e ouvirem e se aprofundarem mais em cada ponto. Toda a semana nós vamos ter isso aí, os irmãos estão fazendo. Mas hoje nós vamos ver apenas 3 pontos dessa mensagem. Bom, vamos começar pelo tema então, né? Eis aqui estou, ó Deus, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Senhor Jesus. Vamos ler Hebreus, capítulo 10, começar do versículo 1. Aqui diz: Ora, visto que a lei tem sombra de bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios, que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, meus queridos irmãos, como que o povo de Deus na antiga aliança se achegava a Deus para agradar a Deus e para servi-lo? Com sacrifícios. Eles achavam que, eles tinham essa lei, eles faziam assim porque sabiam que Deus iria se agradar daquela oferta. E o pecado deles seriam cobertos. Eles não seriam removidos, porque novamente, se eles pecassem, a consciência deles ia acusar eles de que eles haviam pecado, eles novamente teriam que voltar a oferecer o mesmo sacrifício para ser livrado da culpa daquele pecado. Então, nós vemos que, embora aparentemente parece que Deus se agradasse daquilo, irmãos, na verdade não, Deus não se agradava daquilo. Vamos continuar nossa leitura. No versículo 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes corpo me formaste. Então aqui diz entrar no mundo. Quem entrou no mundo? Foi o nosso Senhor. Vamos voltar agora no capítulo 9, no versículo 11, e vamos ler só esse versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Versículo 12. Não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, esse que entrou no mundo, no versículo 5, é o nosso Senhor Jesus, que o Pai enviou o seu Filho unigênito, para que se tornasse o que? A nossa redenção, aquele que morreu pelos nossos pecados. Então, irmãos, a princípio, o Senhor preparou isso, e no tempo ele executou. Essa é
É o plano eterno de Deus, esse é o desejo de Deus. Essa é a vontade de Deus. Deus queria que, de uma vez por todas, se resolvesse esse problema. E graças a Deus, o nosso amado Senhor Jesus, ele foi enviado ao mundo, ele entrou no mundo, ele se tornou um homem, ele se encarnou e ele cumpriu a redenção por nós. No versículo 6, vamos continuar. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Então, irmãos, esse foi o objetivo de Deus em enviar seu Filho. Ele se tornou um homem e se ofereceu a Deus como um sacrifício para resolver o problema do pecado. E no versículo 10, continuando, diz assim, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Aqui, irmãos, já deixa bem claro, né? O Senhor fez um único sacrifício, resolveu o problema. O versículo 11 diz, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, versículo 12, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então, queridos irmãos, o Senhor realmente é maravilhoso. Ele cumpriu essa redenção e mostrou para nós o caminho de nós agradarmos a Deus, não é verdade? Porque não adiantava ficar oferecendo sacrifícios de animais mortos, derramando o sangue deles. Aquilo não agradava a Deus. Deus queria o sacrifício do seu Filho. E esse sacrifício resolveu nosso problema eternamente. Vamos voltar no capítulo 9. Eu já li até o versículo 12, o 11 e o 12. Vamos ler o 13 e o 14. Portanto, se o sangue de bode de touros e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados os santifica quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará as nossas consciências de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, irmãos, o objetivo é nós servirmos a Deus, é nos tornarmos ministros dessa nova aliança. E como nós nos tornamos ministros dessa nova aliança? É agradando a Deus, é fazendo a vontade de Deus. Não é fazendo a minha vontade, mas a vontade de Deus. Eu quero levar os irmãos agora a ler Hebreus 13, versículo 15 e 16. Hebreus 13, 15 e 16 diz, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz, Deus se agrada, irmãos, quando nós tomamos o nome do Senhor, né, de uma maneira sincera, quando nós invocamos o seu nome de todo o nosso coração para oferecer a Deus um sacrifício de louvor que é agradável ao Senhor. Ele ama isso, ele ama ouvir seus filhos invocarem. Então é importantíssimo, irmãos, nós aprendermos que invocar o Senhor não é uma coisa simples, é uma coisa muito profunda, é tocar em Deus. Quando eu invoco o Senhor Jesus, eu rendo louvores a Deus por esse nome. E aqui diz que a nossa mútua cooperação, ou seja, irmãos, é o nosso servir um ao outro, é cuidar um do outro. Isso é um sacrifício que agrada a Deus. Por isso que Paulo, em Romanos, capítulo 12, versículo 1, o que diz lá? Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos,
pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, irmãos, nosso serviço, nosso culto a Deus, nossa maneira de agradar a Deus é por meio de nós apresentarmos a Ele o nosso corpo. É isso, Deus não quer um sacrifício morto mais. O Senhor já cumpriu esse requisito da lei. Deus já se agradou disso, já satisfez a vontade de Deus. Agora, da nossa parte, é apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Ir diante do Senhor e apresentar, Senhor, estou aqui, como diz lá em Hebreus, né? Eis, aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Irmãos, e como nós devemos fazer a vontade de Deus? Qual que deve ser agora o nosso agir, o nosso proceder diante de Deus e dos irmãos e de toda a comunidade onde vivemos? Qual deve ser a nossa ação? Então vamos ler. Agora eu vou passar, nós já vimos esse ponto, agora eu vou passar para o segundo ponto. Vamos ler 2 Coríntios 5, 14 e 15. Senhor Jesus, enquanto achamos, vamos invocar. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Então resolvido está. Um morreu por todos, nós cremos no Senhor, todos morremos. Agora vem, irmãos, a nossa parte. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse é o caminho, irmãos. O caminho o Senhor já preparou. É nós vivermos para o Senhor, que por nós morreu e ressuscitou. É fazer a vontade do nosso Senhor. Daí, irmãos, o que nós temos que entender? Que nós cremos no Senhor, nós já fomos salvos. Nós já recebemos a salvação do Senhor. Eternamente nós estamos salvos. Nós já podemos até nos ver na Nova Jerusalém, no futuro. Mas antes da Nova Jerusalém, o que nós temos? Nós temos o reino milenar, 1000 anos, que o Senhor, depois que nós somos salvos, Ele colocou diante de nós como um galardão, como um prêmio. Então agora nós vamos ver Mateus 7, que o Senhor mostra para nós como que nós podemos obter esse galardão. E como também nós podemos até perdê-lo. Vamos ler Mateus capítulo 7. Senhor Jesus. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. O que diz aqui? O Senhor diz: entrai pela porta estreita. E já faz uma advertência. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Essa é uma advertência pelo seguinte: essa porta, irmãos, não é a porta da salvação. O contexto aqui de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, o Senhor está falando aos discípulos, aqueles que estavam seguindo o Senhor, que já haviam crido no nome dele, e ele está falando sobre o reino. Então, o Senhor está mostrando aqui que quem pode perder por entrar pela porta larga, né, e pelo caminho espaçoso, o que perde aqui não é a salvação, porque a salvação está garantida. Nós entramos no reino de Deus pela vida de Deus que nós recebemos quando nós cremos. Isso está lá em João, capítulo 1, versículo 12. Todos, pois, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E também, em João 3, quando o Senhor está falando com Nicodemos, ele fala sobre nós nascermos de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, isso já foi resolvido conosco. Então, o Senhor aqui está nos advertindo a questão do galardão, de nós entrarmos no reino, para reinar com o Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, parece que, lendo aqui, né, quando nós vamos ler agora o versículo 14, parece que não está falando sobre o galardão, sobre o reino. Mas vamos ler. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida.
e são poucos os que acertam com ela. Então, irmãos, parece estranho que o Senhor parece que está falando aqui de salvação inicial, mas não é. Vamos ler Lucas 13. Aqui vai ficar bem mais claro para nós. Senhor Jesus, porque muitos não entendem, irmãos, que esses capítulos estão falando sobre o reino, mas aqui em Lucas 13 fica muito claro, é indiscutível, não é? Lucas 13, versículos 24 até o 30. Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Agora vem a explicação. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Quem se lembrou aqui que o Senhor está se referindo aqui a Mateus 25, na parábola das 10 virgens? Acontece a mesma coisa, né? As virgens nécias vão comprar o óleo, e quando voltam, bate na porta: abre-nos a porta. Aí o Senhor fala: não vos conheço. E olha só o que o Senhor nos mostra, irmãos. Versículo 26. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas nas nossas ruas. Né? Ensinávamos nas reuniões. Comíamos e bebíamos junto com os irmãos. O Senhor ensinava a gente. Mas ele vos dirá, versículo 27. Não sei de onde sois, vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, e vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. E isso nos leva para onde, irmãos? Para Mateus 20, não é? Que fala que nós somos os trabalhadores da 11ª hora. Irmãos, é a nossa vez. Como disse nosso amado irmão Alcides, é nós, irmãos. A bola está com a gente agora. É a nossa vez de jogar. O Senhor está esperando a nossa reação. Qual deve ser o nosso viver daqui para frente? É um viver de consagração. E damos graças ao Senhor, não é? Por todas as coisas que acontecem. Esse arranjo que Deus fez. Essa situação da pandemia. Isso, irmãos, nos levou a ter uma vida mais íntima com o Senhor. Para conhecer esse Senhor. Não somente ouvir falar dele, mas ter uma experiência viva com ele. Aprender a ofertar a Deus o nosso corpo como um sacrifício vivo, através das orações, através da leitura da palavra, nos constituindo das verdades. Irmãos, nós não podemos nos aquietar, nos afrouxar. A hora, irmãos, é agora. O Senhor abriu a oportunidade para nós. Nós temos que prosseguir. Senhor Jesus, agora eu vou chegar, ainda falando sobre esse assunto, irmãos, eu me esqueci de abordar. 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 3. Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 3, nos diz sobre como nós podemos edificar a igreja. Todos nós estamos servindo a Deus com o objetivo de edificar a igreja. Mas aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 12 para frente, até o versículo 15, o Senhor nos mostra, Paulo, né, através do Espírito, nos mostra que existe a maneira adequada de se edificar a igreja, e com materiais adequados. Então, por isso que o nosso viver, irmãos, diante do Senhor tem que ser um viver que é provado. Então, nossas experiências, quando nós temos experiências com o Senhor nos traz provas para provar se isso que nós estamos fazendo ou vivendo é um material que procede do Senhor. Então, aqui nós não temos tempo de explicar todos os itens, porque nós já falamos isso em outras mensagens, mas aqui diz que, no versículo 12, diz assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, aqui dois grupos, não é? Dois grupos importantíssimos, dois grupos preciosos
de materiais que passam pelo fogo e 2 grupos de materiais que não passam pelo fogo. Aí ele diz no versículo 13, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia aqui é o dia do Senhor, é o dia em que o Senhor virá e estabelecerá o seu reino, o seu trono de julgamento nos ares. Então aqui, esse dia vai demonstrar a nossa obra, ela vai ser revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra que alguém que sobre o fundamento edificou, se permanecer, receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, meus irmãos, Mateus capítulo 7 não está falando de ser salvo, termos o galardão. É como aqui em 1 Coríntios. Depois que nós cremos no Senhor, o Senhor colocou diante de nós um prêmio, um galardão. Agora nós precisamos correr. Nós precisamos de exercitar o nosso dom. E é esse o assunto que nós vamos entrar agora para concluir essa mensagem. É o meu terceiro ponto. Deus quer fazer de nós, irmãos, seus ministros da nova aliança. Deus quer fazer de nós líderes. Irmãos, na vida da igreja, nós precisamos de líderes. Mas não um líder que dá ordem. Não é um líder que fica mandando você fazer as coisas. Não é esse tipo de líder. O líder aqui é aquele que toma a decisão de ir à frente, de se colocar à disposição. Você é aquele que lidera. O Senhor deu esse exemplo para nós quando ele lavou os pés dos discípulos, não é? Ninguém queria lavar os pés. Ninguém queria se humilhar. Então o Senhor deu um exemplo. Ele foi lá e lavou os pés a todos eles. E disse para eles, quem vocês acham que é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? No mundo seria quem está à mesa, né? Mas o Senhor falou para eles, não vai ser assim com vocês. Aquele que serve é que é o maior. Então, irmãos, esse é o caminho que o Senhor abriu para nós e que nós temos que trilhar. Mas muitas vezes nós olhamos para aqueles que estão à frente de nós e dizemos assim, mas isso não é para mim. Ser um líder não é para mim. Não, ser líder é para o irmão, né, irmão Renê, irmão Tim, irmão Alcides, Duarte, deixa para os irmãos. Irmãos, não é esse o conceito aqui. O conceito aqui é você ser alguém que se oferece a Deus para fazer a vontade de Deus. E você toma liderança em fazer a vontade de Deus. Sim, com muita comunhão e cooperação. É isso que o Senhor espera, é isso que agrada a Deus. E não fique desanimado e nem pensando de si aquém do que convém. Lá em Romanos 12, 3, Paulo fala, olha, não pense além do que convém. Não acha que você é a bola da vez. Não pensa além dos outros. Eu sou melhor que o outro, eu faço isso melhor que o outro. Eu consigo lavar esse banheiro aqui e deixar ele mais brilhando do que aquele irmão fez. Olha o que aquele irmão fez. Não, irmãos, não é isso. O nosso serviço tem que ser no espírito. Se nós servirmos na nossa capacidade, isso não vai agradar a Deus. Mas aí você não desanima, não desanime. Se você fez e não foi perfeito como você queria que tivesse sido, não se desanime, nem fique se achando aquém do que convém. Não, irmãos, isso é importante. Então, na vida da igreja, todos nós somos importantes para edificarmos a igreja. Em Filipenses, capítulo 3, o apóstolo Paulo fala que ele não desanimou, ele almejava, irmãos, ele almejava ser aperfeiçoado. Ele diz que ele não havia ainda alcançado, mas que ele almejava ser aperfeiçoado. Então ele falou uma coisa, eu esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para as que diante de mim estão. Eu prossigo para o alvo, para o quê? Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O galardão, irmãos. Todos nós estamos de olho no galardão. Se a gente tiver de olho no galardão, com certeza, irmãos, o Senhor está vendo o que nós estamos fazendo. Qual é a nossa atitude, qual é o nosso coração. Então, se você se sente, não sou capaz para isso, na mensagem passada a gente já ouviu, não é? Deus nos habilitou, Ele já nos capacitou, Ele já te deu a carteira de habilitação, olha, pode usar. Não é verdade? Ele já te deu isso.
No Espírito você já tem isso. Só que, ao mesmo tempo, Deus te deu dons, mas você acaba segurando esses dons para você. Você não põe eles em prática. Então, o que o Senhor quer nos mostrar? Que Ele deu para nós homens dons. Lá em Efésios 4, versículos de 11 a 12, o Senhor nos mostra que Ele deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E esses homens dons, por que Deus capacitou eles e deu eles para a igreja? Para que eles possam aperfeiçoar os santos. Para que os santos possam desenvolver o seu serviço. Vamos ver. Efésios, capítulo 4. Senhor Jesus. Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12. Então, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Serviço aqui, irmãos, é diaconia. E é traduzido também para ministério. Então, irmãos, olha só, Deus quer fazer de nós o quê? Seus ministros. E o mais importante, para a edificação do corpo de Cristo. Então, irmãos, diretamente quem edifica não é os homens dons que estão aperfeiçoando. Não. Quem edifica são os aperfeiçoados, aqueles que estão sendo aperfeiçoados. Eles exercem a edificação do corpo de Cristo. Então veja só a sua importância, querido irmão. Todos somos importantes na mão do Senhor. Não se menospreze. E também não despreze os outros e nem se ache, mais que os outros. Todos nós somos importantes no corpo. Senhor Jesus. E com isso nós podemos entender que Deus nos deu dons. Efésios 4, Efésios 4, 7, voltando aqui à página, Efésios 4, 7 fala que e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. E Romanos 12, 6, que é importante a gente comparar esses dois versículos. Romanos 12, 6 fala que tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Então, irmãos, a graça nos foi dada. O dom foi dado e a graça foi dada. Quanto mais graça você recebe, e mais você exercita o seu dom, esse dom se torna em ministério. E o mais importante, irmãos, esse dom exercitado que se torna um ministério, quando ele é aplicado na vida da igreja, Deus pode operar. Deus pode realizar as suas operações. Ou seja, Deus edifica a igreja, irmãos. E Deus vai cumprir o seu propósito eterno, a sua vontade. Deus vai fazer a sua vontade. Então, o objetivo é nós usarmos os nossos dons e não enterrá-los. Se você acha que não tem capacidade, que não está conseguindo exercitar seu dom, peça ajuda, irmãos. Aí você vai procurar os irmãos que são bons. Irmãos, eu gostaria de participar do Ministério da Palavra aos sábados à noite, Antigamente nós fazíamos sábado à noite, agora é sexta-feira à noite. Então, alguns de nós vão poder te auxiliar nesse dom. Como fazer, acompanhar as comunhões, andar conosco, e nós vamos ajudando você a praticar. Ó Senhor Jesus. Agora vamos ver, irmãos, 1 Coríntios 12, que ali a igreja, ela precisa ser edificada. 1 Coríntios 12 fala dos dons. Vamos ver 1 Coríntios 12. Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 12. Aqui no versículo 1, diz assim, a respeito dos dons espirituais. Na verdade, irmãos, na tradução no grego, não existe dons aqui. Esse pronome, esse adjetivo, espirituais, ele se refere principalmente aos ministros, e não especificamente aos dons. Então, aqui ficaria assim, a respeito dos espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, irmãos, quem edifica a igreja?
são os espirituais. Aí você fica, puxa, mas eu não sou tão espiritual. Irmãos, você é. Agora você vai descobrir que você é espiritual. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, maravilhosamente ungido pelo Espírito, colocou o versículo 2 e 3 aqui. Às vezes você lendo isso aqui, você fala, mas por que ele vai falar aqui que antes eu era um adorador de ídolo, vivia sendo conduzido por ídolos mudos e eu era mudo, não conseguia falar de Deus, falar por Deus. Aí no versículo 3 ele diz, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Então, amados, para concluir essa palavra de hoje, o Senhor nos deu o dom de falar Senhor Jesus. Se você fala Senhor Jesus, você é um espiritual. Você é alguém que toca no nome do Senhor, porque o Espírito está em você e permite que você invoque o nome do Senhor. Do contrário, você tendo o Espírito, você nunca vai afirmar anátema Jesus, que quer dizer o quê, irmãos? Que é tomar o nome do Senhor em vão. Então, irmãos, na lei fala que nós não podemos tomar o nome do Senhor em vão, porque o Senhor não vai ter por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Então, graças ao Senhor, o Espírito do Senhor está em nós. E quando nós estamos no nosso viver diário, no nosso andar, no nosso caminhar, nós procuramos andar no Espírito, viver no Espírito, para sermos agradáveis ao Senhor. E aí nós invocamos o nome do Senhor todo o tempo. Essa é uma prática saudável, irmãos. Não é um mantra, como alguns acusam aí nós, de sermos aqueles invocadores de mantra, né, de ficar... Não, irmãos, pelo contrário. Quando nós invocamos o nome do Senhor, nós tocamos na pessoa do Senhor. Porque o nosso Deus é um Deus vivo. E nós queremos oferecer a Ele o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Irmãos, esse é o objetivo, né? Agora nós retornamos lá para Mateus 7. Mateus 7, 21 e 22, para fechar essa palavra, diz o quê? É o que a gente já havia lido lá em Lucas 13. Mateus 7, 21 e 22 diz o quê? Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então, irmãos, o caminho o Senhor já deu. Nós invocamos o Senhor, sim, mas para fazer a vontade de Deus. Não é sem conhecê-lo. Pelo contrário, nós temos íntima comunhão com Deus, Deus nos conhece e nós conhecemos a Deus. Então, irmãos, esse é o caminho. O 22 diz que muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não fizemos muitas coisas em teu nome? Mas o Senhor vai repetir para eles, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Bom, queridos irmãos, chegamos ao fim dessa mensagem. A nossa expectativa é que todos vocês tenham desfrutado dessa palavra. E assim que terminarmos aqui, que vocês podem já entrar imediatamente, quando acabar aqui o link, né, que fechar, vocês já podem entrar no Zoom, que foi enviado para vocês aí o link para vocês entrarem no Zoom, nos grupos da igreja, para vocês terem comunhão e compartilhar essa mensagem, amém? Espero todos vocês lá às 8h50, que foi marcada a abertura desse vídeo. Ok, irmãos? Jesus é o Senhor. Será que a voz do Deus
se abrevia, oh, não posso mais fugir. Lindo, como é maravilhoso eu aqui servir ao Deus grandioso, rico, ministério precioso, vida, espírito levar e dispensar. Faz, Senhor, meu encargo aumentar, pois é grande a seara e desejo cooperar. Ó Senhor, faz o útil, faz-me a ti, pois o tempo se abrevia, ó, não posso mais fugir. Lindo, como é maravilhoso ao Senhor meu ser, meus bens dar todos. Rico, ministério precioso, vou apenas ofertar do que é seu. Você, seu administrador fiel,